Olá a todos e bem-vindos de volta ao Alieri Saúde. Hoje a gente vai mergulhar em um estudo que me deixou bem pensativa. É sobre a ligação entre alimentos ultraprocessados e o câncer. Sim. E os resultados são tanto alarmantes para dizer o mínimo. Esse estudo realmente causou um burburinho, né? Usou dados do UK Biobank, que é um projeto gigante que acompanha a saúde de mais de 500 mil de adultos no Reino Unido. Nossa, 1 milhão de participantes. Muita gente. E que bom que acompanharam eles por bastante tempo, né? Sim, bastante tempo. Dá mais peso para os resultados, né? Já, com certeza. E já vou avisando. Os resultados são tão relevantes que a gente talvez precise repensar aquele segundo pacote de salgadinhos. Acho que é por aí mesmo. Mas, antes da gente entrar nos detalhes, você pode explicar para os nossos ouvintes o que são alimentos ultraprocessados. Todo mundo já ouviu falar de alimentos processados. Mas essa categoria pode ser nova para algumas pessoas. Boa pergunta. É importante a gente ser bem específico aqui. Alimentos ultraprocessados, ou UPFs, como são chamados no estudo, são aqueles que passam por vários processos industriais e geralmente contêm uma lista enorme de ingredientes, incluindo aditivos, conservantes, aromatizantes artificiais, sabe? Sei. Pense em refrigerantes, pães produzidos em massa, salgadinhos de pacote, refeições prontas. Entendi. Muitos alimentos que a gente vê todo dia, né? Alimentos que muitos consomem com frequência. Exatamente. Faz sentido que o estudo seja importante, então. Sim, a gente está falando de alimentos que estão no dia a dia de muita gente. E o UK Biobanks, com seus mais de 500 mil participantes, e um longo período de acompanhamento dá ainda mais peso a essas descobertas. Sim. Os pesquisadores acompanharam os participantes por quase uma década, Nossa. observando suas dietas, né? E, claro, os resultados em relação à saúde, incluindo o desenvolvimento de câncer. E o que eles descobriram? Imagino que não sejam números muito animadores pelo que você já falou. Prepare-se. O estudo revelou que a cada aumento de 10% na ingestão de UPF, o risco geral de câncer aumenta em 2%. Certo. Pode não parecer muito, mas a gente tem que lembrar da frequência com que esses alimentos aparecem na nossa alimentação. É verdade. Mas aí que a coisa fica mais preocupante quando a gente olha para tipos específicos de câncer. Entendi aí que entram os detalhes importantes. Exatamente. Alguns tipos de câncer mostraram ligações mais fortes com o consumo de UPFs. Por exemplo, a cada aumento de 10% no consumo desses alimentos, o risco de câncer de ovário aumentou em 19%. 19%? Nossa, esse número é realmente alto. É um alerta para a gente prestar atenção no que a gente come, né? E tem mais. O estudo também analisou as taxas de mortalidade por câncer. Certo. E os resultados são ainda mais alarmantes. A mortalidade geral por câncer aumentou 6% para cada aumento de 10% no consumo de UPF. Para o câncer de mama, o aumento foi de 16%. E, atenção, a mortalidade por câncer de ovário aumentou 30%. 30% é muita coisa. Diante de números tão impactantes, a gente fica se perguntando, será que a culpa é mesmo dos alimentos ultraprocessados? A gente tem que lembrar que esse é um estudo observacional. Claro. Então, a gente não pode afirmar com certeza absoluta que os UPFs causam câncer. Mas o que a gente pode dizer é que existe uma forte correlação, né? Sim. E o que torna essa pesquisa tão importante é que os pesquisadores levaram em conta outros fatores que poderiam influenciar os resultados. Quais, por exemplo? Status socioeconômico, o nível de atividade física, a dieta como um todo, sabe? Ou seja, ajustando para todas essas variáveis, Isso. eles conseguiram isolar o impacto do consumo de UPF. Exatamente. Essa é uma das grandes forças do estudo. É. Os resultados sugerem que o consumo de UPF, por si só, tem um papel importante no aumento do risco de câncer e da mortalidade. E aí vem a pergunta. Por que esses alimentos podem ser tão prejudiciais à saúde? É a pergunta de $1 milhão, né? A gente já sabe que os UPFs são pobres em nutrientes. Sim. Ricos em sal, açúcar e gorduras não saudáveis. Mas imagino que existam outros fatores envolvidos, né? Com certeza. O estudo levanta algumas hipóteses interessantes. Quais? A primeira, como você mencionou, é a baixa qualidade nutricional. Certo. Os UPFs geralmente são pobres em fibras, vitaminas e minerais, essenciais para o bom funcionamento do corpo, né? Sim. E para a prevenção de doenças. Em segundo lugar, eles costumam ter muitos aditivos. E alguns deles já foram associados a problemas de saúde em estudos com animais. Seria como uma combinação de fatores negativos, então. Isso. É como uma bomba relógio para a saúde. Mas tem mais. O quê?
Contaminantes que se formam durante o processamento, como a acrilamida, também podem estar envolvidos. O que é a acrilamida? A acrilamida é um composto cancerígeno que se forma em alimentos ricos em carboidratos durante o cozimento em altas temperaturas. E, acredite ou não, até substâncias químicas da embalagem podem migrar para os alimentos. Sério? E algumas delas têm potencial cancerígeno ou podem interferir no sistema endócrino. Então, não é só o que está dentro do alimento, mas também como ele é feito e embalado. Exatamente. Que pode influenciar os riscos para a saúde. Uma série de fatores contribuem para os potenciais riscos à saúde, né? Associados aos UPFs. É verdade. E é algo que todos nós precisamos estar cientes, especialmente considerando o quão comuns esses alimentos se tornaram nas nossas vidas. E aí fica a pergunta, né? Como aplicar essa informação na prática? É a grande questão. O que os nossos ouvintes podem fazer para mudar seus hábitos alimentares, depois de ouvir tudo isso? A primeira coisa é ter consciência do que você está comendo. Ver os rótulos com atenção, né? Sim. E tentar identificar os UPFs na sua dieta. Depois, pensar em fazer algumas substituições. Que tipo de substituições? Que tal trocar alguns lanches ultraprocessados por semana por frutas, vegetais ou opções minimamente processadas? Entendi. Essas pequenas mudanças, né? Sim. Podem fazer uma grande diferença no longo prazo. Pequenas mudanças, grandes resultados. É isso aí. É o que a gente sempre fala por aqui. Mas esse estudo não se limitou ao risco de câncer, né? Não. Ele trouxe outras descobertas importantes sobre saúde. Sim, o estudo também encontrou associações entre o alto consumo de UPF e um risco aumentado de outras doenças crônicas, tipo obesidade, doenças cardíacas, diabetes tipo 2. Nossa. Isso reforça ainda mais a importância da gente prestar atenção às nossas escolhas alimentares. Muita informação para processar. O que mais te chamou a atenção nesse estudo? Olha, para mim, o que mais me impactou foi a ligação com câncer de ovário. O aumento de 19% no risco de desenvolvimento da doença e o aumento de 30% na mortalidade são estatísticas alarmantes, né? Isso mostra a necessidade de mais pesquisas sobre o impacto dos UPFs na saúde da mulher. Concordo. Uma descoberta muito importante. Entre os nossos ouvintes, o que mais chamou a atenção de vocês? Que perguntas ficaram na cabeça? É isso aí. Convidem a gente para essa conversa. Compartilhem suas reflexões com a gente nas redes sociais. Isso. Esse é um assunto que merece toda a nossa atenção. Com certeza. Quero ouvir vocês ouvirem. Com essa provocação, a gente vai fazer uma pausa para respirar e digerir tudo que a gente conversou até aqui. E já voltamos para discutir as implicações mais amplas dessa pesquisa e o que ela significa para o futuro da saúde pública. Certo. Fiquem ligados. Bem-vindos de volta ao Alieri Saúde. Antes da pausa, a gente estava explorando as descobertas alarmantes, né? É verdade. De um estudo que conecta alimentos ultraprocessados a um risco aumentado de câncer e mortalidade. Sim. Principalmente para as mulheres. Esses números realmente mexeram com a gente. A gente precisa pensar no panorama geral. O que essa pesquisa significa para a saúde pública como um todo? Essa é a grande questão. Será que a gente está diante de uma crise de saúde pública em potencial? O consumo de alimentos ultraprocessados disparou nas últimas décadas. É verdade. Se tornou um pilar da alimentação em muitos países. E aqui no Brasil essa realidade é ainda mais preocupante, né? Muitas vezes os alimentos ultraprocessados acabam sendo a opção mais barata e acessível. Exatamente. Para a população. E esse estudo acende um alerta, né? O aumento no consumo de UPFs pode ter consequências sérias para a saúde pública. A gente pode estar caminhando para um futuro com taxas mais altas de câncer e outras doenças crônicas. É um futuro que a gente não quer para ninguém. Mas o que podemos fazer? É realista esperar que as pessoas parem de consumir alimentos ultraprocessados. A gente precisa ser realista, né? Sim. Os UPFs estão tão presentes no nosso dia a dia que seria ingenuidade de pensar que a gente pode eliminar eles completamente da nossa vida. Mas isso não significa que a gente deve jogar a toalha. Não. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no longo prazo. Tipo aquelas substituições simples que você mencionou. Isso. Trocar refrigerante por água, suco natural, escolher frutas, vegetais em vez de salgadinhos, optar por refeições caseiras em vez de pratos prontos. Exatamente. Essas pequenas escolhas
quando feitas com constância, podem ter um impacto enorme na nossa saúde. É verdade. Mas a mudança individual, por si só, não é suficiente. Entendi. A gente precisa de políticas públicas que incentivem a alimentação saudável. Sim. E que facilitem o acesso a alimentos de verdade. Já a educação também tem um papel fundamental, né? Com certeza. As pessoas precisam entender os riscos à saúde para poderem fazer escolhas mais conscientes. A informação é poder. Yeah. Precisamos capacitar as pessoas, né? Sim. Dar a elas o conhecimento para que tomem as melhores decisões. Para si e para suas famílias. Certo. Mas a responsabilidade não deve cair só sobre os indivíduos. O governo e a indústria alimentícia também precisam fazer a sua parte. Falando em governo, que tipo de medidas podem ser tomadas para incentivar uma alimentação mais saudável? Existem várias políticas públicas que podem ser implementadas. A gente pode se inspirar em exemplos de sucesso, né? Como a tributação de bebidas açucaradas no México, por exemplo, que comprovadamente reduziu o consumo dessas bebidas. É verdade. Outras medidas importantes são oferecer subsídios para frutas, verduras e legumes. Certo. Tornando eles mais acessíveis à população e implementar programas de educação alimentar nas escolas e comunidades. Legal. Ensinando as pessoas a fazerem escolhas mais saudáveis. E o que a indústria alimentícia pode fazer para contribuir para um futuro com menos UPFs? A indústria tem um papel crucial na reformulação dos produtos, tornando eles mais saudáveis, reduzir a quantidade de aditivos, usar ingredientes de melhor qualidade, oferecer rótulos mais claros e informativos, né? A ideia é criar um ambiente onde a escolha saudável seja a escolha mais fácil, mais acessível e mais atraente para todos. É um desafio tanto, mas é um desafio que a gente precisa encarar se a gente quiser construir um futuro mais saudável. É isso aí. Para todo mundo. Para todos. Enquanto a gente espera por essas mudanças mais amplas, o que a gente pode fazer como indivíduos para minimizar os riscos à saúde? Além das mudanças na alimentação que a gente já discutiu, outros hábitos de vida saudáveis são fundamentais, né? Sim. Manter um peso saudável, praticar atividades físicas regularmente, evitar o tabagismo, né? Certo. São medidas que protegem contra doenças crônicas, incluindo o câncer. Ou seja, adotar uma abordagem holística para a saúde. Isso. Cuidando do corpo e da mente. Exatamente. É sobre fazer escolhas conscientes, né? Sim, que promovam o bem-estar a longo prazo. E a gente não precisa ser radical, né? A busca pela saúde não é uma corrida de obstáculos, é uma maratona. É verdade. O importante é ter constância e buscar o progresso, não a perfeição. Progresso em vez de perfeição. É isso aí. Essa frase resume bem a nossa filosofia aqui no Aliese Saúde. É verdade. E falando em progresso, esse estudo levanta a necessidade de mais pesquisas, né? Que outras áreas você gostaria de ver exploradas? Há muito o que descobrir ainda. Seria interessante a gente entender melhor os mecanismos, né? Pelos quais os UPFs contribuem para o risco de câncer. Também precisamos investigar o impacto do consumo desses alimentos em diferentes populações e faixas etárias, né? Considerando as particularidades de cada grupo. E, claro, precisamos desenvolver intervenções eficazes, né? Para reduzir o consumo de UPFs e promover uma alimentação mais saudável, baseada em alimentos de verdade. Pensando no contexto brasileiro, seria interessante ter pesquisas que avaliassem o impacto dos UPFs na nossa população. Com certeza. Considerando os hábitos alimentares e a composição dos produtos que a gente consome aqui. Afinal, o que a gente come no Brasil pode ser bem diferente do que se come no Reino Unido, onde o estudo foi realizado. É verdade. É fundamental ter pesquisas que reflitam a nossa realidade para a gente poder traçar estratégias eficazes, né? De prevenção e promoção da saúde. E a partir dessas pesquisas, a gente pode pensar em políticas públicas mais eficazes e personalizadas para a nossa população. A pesquisa científica precisa se traduzir em ações práticas que beneficiam a saúde pública. É verdade. Afinal, de que adianta ter conhecimento se ele fica trancado numa gaveta? Para os nossos ouvintes que estão acompanhando essa conversa e se sentindo um pouco sobrecarregados com tanta informação, qual a mensagem principal que você gostaria de deixar? Qual o recado que a gente pode levar para o dia a dia? A mensagem principal é que a gente tem o poder de fazer escolhas, né? Que apoiam a nossa saúde e bem-estar, apesar de os alimentos ultraprocessados serem uma realidade no mundo moderno. A gente pode sim tomar medidas para reduzir o consumo deles e priorizar alimentos de verdade sempre que possível. É sobre assumir o controle da nossa saúde, né?
Isso. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Lembrar que cada pequena mudança conta. Com certeza. Nunca é tarde para começar a fazer escolhas mais saudáveis. É verdade. E acredite, o seu corpo vai agradecer. Que mensagem inspiradora. É com essa dose de positividade que a gente vai fazer uma pausa para recarregar as energias. Isso. Voltamos em breve para finalizar esse episódio do Alheira Saúde, com algumas reflexões finais e um pensamento provocativo para os nossos ouvintes. Certo. Fiquem ligados. Bem-vindos de volta ao Alheira Saúde. Neste episódio, a gente mergulhou fundo na relação entre alimentos ultraprocessados e o câncer. É verdade. Desvendamos algumas estatísticas preocupantes, né? E discutimos as implicações para a saúde pública de forma geral. Sim, exploramos os possíveis mecanismos por trás dessa ligação. Analisamos o papel da baixa qualidade nutricional dos aditivos, dos contaminantes e até das embalagens na saúde. Batemos bastante na tecla da importância da educação do consumidor. É verdade. Falamos da necessidade de mudanças individuais. Sim. E principalmente de ações em nível social para lidar com esse desafio. Mas, afinal, no que tudo isso resulta? O que a gente pode concluir dessa conversa? E o que podemos fazer a respeito? Acho que uma das principais conclusões é que a gente precisa repensar a nossa relação com os alimentos ultraprocessados, né? Sim. Não podemos simplesmente ignorar as evidências científicas que apontam para os riscos à saúde. É como se a gente tivesse um sinal de alerta piscando sem parar. Exatamente. A gente precisa abrir os olhos para essa realidade. O estudo que a gente discutiu hoje serve como um alerta para todos nós. Ele nos lembra que as nossas escolhas alimentares têm um impacto real na nossa saúde, né? É verdade. Não se trata de demonizar todos os alimentos processados, mas de fazer escolhas mais conscientes, né? Mais informadas. E de entender que a praticidade tem um preço. Isso. Um preço que pode ser cobrado lá na frente, na forma de doenças crônicas. Exatamente. Então, o que a gente pode fazer? Bom, a gente já falou bastante sobre a importância da mudança individual, né? Sim. Começar com pequenas substituições no dia a dia, como optar por lanches e refeições minimamente processados. Já é um grande passo. E que tal redescobrir o prazer de cozinhar em casa? É uma ótima ideia. Preparar as próprias refeições com ingredientes frescos. Nos dá o controle sobre o que a gente está consumindo. Isso. Além de ser mais saudável. É uma forma da gente garantir mais sabor e qualidade para a nossa alimentação. Concordo plenamente. Cozinhar é um ato de amor próprio e cuidado com a saúde. É verdade. E como já falamos, não podemos esquecer da importância de cobrar ações do governo e da indústria. Ações que promovam uma alimentação mais saudável para toda a população. No final das contas, a gente precisa criar um ambiente onde a escolha saudável seja a escolha mais fácil, né? Sim. Acessível e desejável. Isso. Um ambiente onde os alimentos de verdade sejam protagonistas. Exatamente. É sobre construir um futuro onde a saúde seja prioridade para todos. É isso aí. E para a gente finalizar, queríamos deixar os nossos ouvintes com um pensamento provocativo, algo para a gente refletir juntos. O estudo que a gente discutiu hoje se concentrou em adultos no Reino Unido. Sim. Mas e o impacto dos alimentos ultraprocessados nas crianças? Essa é uma questão muito importante, né? Que precisa ser mais explorada. Sim. As crianças são ainda mais vulneráveis aos efeitos de uma dieta pobre em nutrientes e rica em aditivos, né? Afinal, os corpos e mentes delas ainda estão em desenvolvimento. Exatamente. E os hábitos que a gente cria na infância, né? Tendem-se a não acompanhar pela vida adulta. É verdade. Por isso é fundamental a gente promover uma alimentação saudável desde cedo. Pais, curadores, educadores, toda a sociedade precisa se engajar nessa missão, né? De garantir uma alimentação mais nutritiva para as futuras gerações. E para os nossos ouvintes, o convite é para que vocês se aprofundem nesse tema. Isso. Pesquisem, conversem com seus familiares, amigos e espalhem a mensagem de que alimentação saudável é um direito de todos. Com certeza. Agradecemos a companhia de vocês nesse mergulho profundo no universo dos alimentos ultraprocessados. É isso aí. E seus impactos na saúde. Esperamos que esse episódio tenha despertado reflexões. E, acima de tudo, a vontade de fazer escolhas mais conscientes para uma vida mais saudável. Com certeza. Lembre-se, a saúde é o nosso bem mais precioso. É isso aí. Cuidar da alimentação é um ato de amor próprio e responsabilidade com o futuro. É verdade. Até a próxima no Alheira Saúde. Tchau, tchau. Até breve.